O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, disse nesta segunda-feira que os poderes da República são harmônicos entre si. Fux discursou na sessão de abertura do segundo semestre do Judiciário. O presidente do STF aproveitou para mandar um recado sobre o comportamento de alguns juízes. A sociedade não espera de magistrados o comportamento que é próprio e típico dos atores políticos. O bom juiz tem como predicados a prudência de ânimos e o silêncio na língua. Sabe o seu lugar de fala e seu vocabulário próprio. Igualmente, o tempo da justiça não é o tempo da política. Embora diuturnamente vigilantes para com a democracia e as instituições do país, os juízes precisam vislumbrar o momento adequado para erguer a voz diante de eventuais ameaças. Afinal, numa democracia, juízes não são talhados para tensionar. Nesse ponto, é de sabença que o relacionamento entre os poderes pressupõe a atuação dentro dos limites constitucionais, com freios e contrapesos recíprocos, porém, com a atuação harmônica e alinhamento entre si, em prol da materialização dos valores constitucionais. Porém, a harmonia e a independência entre os poderes não implicam impunidade de atos que exorbitem o necessário respeito às instituições. Então, a manifestação do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux. Começo com você, Ana. Sua leitura aí a respeito dessa manifestação, desse discurso feito hoje pelo ministro Fux, Ana. Bom, a leitura é que pode ter sido aí um recado, né, para os outros ministros que têm atuado de uma forma muito política e o ministro Fux aí viu como a população está reagindo a essas ações políticas de ministros que deveriam aí se situar, ficar apenas na esfera institucional do Supremo Tribunal Federal, que é exatamente salvaguardar a nossa Constituição e ser acionado apenas quando provocado, o que é certo da esfera judiciária, né? Mas não é isso que vemos no Brasil. Nós temos visto aí agentes políticos, inclusive no inquérito aí do fim do mundo, das fake news, o próprio Alexandre de Moraes, que ele é absolutamente tudo, né? Ele é a vítima, ele é o investigador, ele é o juiz, ele é absolutamente tudo ali. Então, a gente só espera que esse discurso do ministro Fux, ele se estenda, né? Porque às vezes a gente vê que o discurso ali no microfone é uma coisa, na teoria é uma coisa, mas aí no plenário, nas votações, eles agem de outra maneira. Então, eu acho que o recado foi muito claro e a gente demonstra uma preocupação dessa desconexão aí, né? Totalmente, os ministros da nossa corte estão totalmente desconectados da realidade e da população. Nós temos visto que a aura, né, sagrada do STF, ela foi para o chão, ela hoje está praticamente no chão, as pessoas não confiam na corte mais alta do Brasil, uma corte que nós deveríamos confiar quando o assunto é Constituição, né? Um juiz da corte aqui dos Estados Unidos, né, já falecido, Antonin Scalia, que era muito respeitado por democratas e republicanos, porque o norte jurídico dele era estritamente a Constituição americana. Ele costumava dizer, né, originalista, aquele que o norte é apenas a Constituição americana. Ele sempre falava também que juízes da Suprema Corte não deveriam querer legislar, que era só descer do posto de juiz e se candidatar a uma das casas legislativas, né? Ele dizia que um juiz que está sempre feliz com as suas decisões é um mau juiz, né? Porque, obviamente, você tem a sua posição política e ideológica como cidadão, mas como juiz você tem que seguir os ritos judiciários e principalmente ter aí como norte a Constituição apenas. E não é isso que a gente vê no Brasil. Nós temos muitos problemas no Brasil, reformas para serem passadas, um Congresso que a gente precisa estar o tempo todo vigiando,
a economia aí que vem, né, sustentando dentro da pandemia, até fazendo milagres com o ministro Paulo Guedes. Mas hoje, Vitor, minha opinião particular, eu acho que o maior entrave que a gente tem no Brasil hoje, independentemente da nossa situação social, política e econômica, é a insegurança jurídica que a corte mais alta do Brasil hoje promove aí, e a população está vendo isso. Talvez o ministro Luiz Fux esteja aí fazendo um controle de dano, porque sabe que a imagem do STF está para lá de arranhada. José Maria Trindade, 2 minutos, Zé. Foi um recado duro mesmo ao presidente Jair Bolsonaro, e não usual, né? Geralmente, quem faz esse tipo de discurso, ou o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, ou mesmo do Ministério Público. Nunca o presidente do Supremo na cadeira de presidente e lendo um discurso que foi talhado, foi escrito com apoio de todos os ministros. Há muito tempo, alguns ministros pediam apoio, dizendo que estavam sendo atacados, e pediam um apoio geral do Supremo, inclusive do presidente. E ele avisou com antecedência, o ministro Luiz Fux, que faria exatamente esse posicionamento nesta reabertura do semestre no Supremo Tribunal Federal. Ali ele fala, olha, o juiz não é talhado para o tensionamento. Esta é uma característica da política, sim. Mas, ultimamente, o Supremo e o TSE têm entrado nos tensionamentos. E é por isso que recebem as críticas do presidente Jair Bolsonaro. Não é por outro motivo, é exatamente porque entrou na política. Eu diria que, com esse discurso, o ministro Luiz Fux entrou na política, ou seja, o Supremo entrou na política. Ele estava ali visivelmente desconfortável, inquieto e tal. A gente via que ele estava fazendo... Ele está travando um pouquinho a conexão com o Zé. Eu acho que você está na escuta aí, Zé. Daqui a pouco a gente te devolve a palavra. Travou um pouquinho aí no final do seu comentário. Daqui a pouquinho você retoma. 2 minutos para você agora, Guilherme Fiuza. Eu fico imaginando como os demais integrantes do STF ouvem o presidente da corte, Luiz Fux, exortar os juízes e os mais altos juízes da nação a não fazer política. Uma corte que, em 2 atos de casuísmo explícito, em um soltou o Lula, revendo sua própria decisão, né, de prisão após condenação em segunda instância, e no outro, reabilitando o Lula para ser candidato a presidente em 2022, o que é a maior vergonha política da história brasileira, né? Um ladrão condenado, cujos crimes foram exaustivamente demonstrados nos processos, juízes fazendo política manobraram para deixar de reconhecer uma competência de julgamento que já havia sido reconhecida pelo próprio Poder Judiciário, ou seja, a mais alta corte afrontando o próprio Poder Judiciário, fazendo política. Então, eu imagino como os integrantes dessa corte ouvem, né, um apelo, uma exortação do presidente dessa corte para que os juízes sejam juízes e não políticos, né? Sobre a questão da harmonia entre os poderes, eu fico imaginando, eu acredito na boa-fé, a princípio, do presidente Fux. Algumas vezes ele já fez, né? Quando ele assumiu o cargo, ele falou sobre evitar o mau protagonismo do STF. A gente aqui tem sempre boa-fé, a gente sempre espera, né? Se quem não está tendo uma conduta aceitável corrige a sua conduta, vamos aplaudir, não tem problema. Mas eu fico imaginando como o ministro Fux se sente ao ver 2 dos integrantes dessa corte atravessando a rua para ir operar uma comissão do Congresso Nacional, para interferir diretamente na decisão mais sensível do país atualmente, que é a comissão do voto auditável.
2 ministros do Supremo Tribunal Federal foram fazer uma espécie, eu não sei se é um aliciamento, se é um convencimento, mas não é o chapéu deles fazer isso, né? Induzir presidentes de partidos a trocar integrantes dessa comissão. E foi assim que o voto auditável perdeu maioria na comissão que decide essa matéria crucial. Como se sente o presidente Fux, né, diante de um movimento como esse? Eu espero que esse discurso seja para repudiar esse tipo de movimento recente e que os líderes partidários tomem juízo e entendam que, se não retirarem esse tipo de interferência, né, se não retirarem esse batismo, né, esse desvio que colocaram na comissão do voto, a sociedade vai entender claramente que houve uma interferência do poder no outro e que os propósitos aí não podem ser republicanos.